O Via Justiça de hoje é sobre o direito empresarial e a crise econômica. A FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, quer a criação de uma Câmara especializada no Tribunal de Justiça do Estado para agilizar as demandas jurídicas das empresas. Nossos convidados, o juiz Adilon Claver de Rezende, da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, e o advogado especialista em direito empresarial, Wendel de Brito. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Adilon, doutor Wendel, como os senhores veem a criação de uma Câmara especializada em direito empresarial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Doutor Adilon. Olha, eu tenho uma visão muito positiva da possibilidade de criação de uma Câmara exclusiva. Para a segurança da jurisprudência, né, não vou dizer a uniformização do entendimento, mas pelo menos dar uma linha, uma linha mais fácil para os operadores do direito da área empresarial. Hoje, no caso específico de Minas e na maioria dos tribunais, que não tem a especialização em segunda instância, é muito esparsa a jurisprudência, o entendimento ele não é muito uniforme. E a especialização ela leva a essa possibilidade, né? A formação de uma jurisprudência boa, de um caminho para que os operadores possam seguir com maior segurança e, ao final, a atividade econômica é a grande vencedora numa situação como essa. Doutor Wendel, além dessa pergunta, eu acrescento, as demandas jurídicas das empresas não estão tendo agilidade como deveria acontecer? Carlos, na verdade, não só das empresas, mas quase todas as demandas, por uma dificuldade de pessoal, a própria estrutura mais burocrática do processo civil, a carência de estrutura física, tem dificultado a maior agilidade de todas as demandas. E as empresariais, no caso dos empresários, que são bastante afetados, principalmente nesse momento de crise, levam a buscar-se alternativas, como a própria, como você disse, a criação da Câmara Reservada de Direito Empresarial, que já é uma realidade, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, desde 2011, e que, assim como o doutor Adilon mencionou, entendo ser extremamente positivo, porque ela permitiria normalmente decisões mais rápidas, porque é uma Câmara especializada, então tem maior profundidade do assunto, e quando se tem maior profundidade do assunto, conhecimento, decide-se mais rápido. Essa é a normalidade. Além disso, também, há uma questão de qualidade das decisões. Como são câmaras especializadas que só tratam daquele assunto, ocorre dentro de uma normalidade se terem decisões de maior qualidade. E para o empresário também, ele permite uma maior previsibilidade. Como essas câmaras reservadas, elas tende a ter uma estabilidade de suas decisões, que é muito benéfico, os empresários acabam tendo uma maior previsibilidade de decisões. Doutor Adilon, pegando essa fala, doutor Wendel, é justamente que eu queria ver a posição do senhor, como que uma Câmara especializada ela poderia agilizar essas demandas, como que acontece hoje, que impede essa agilização, vamos dizer assim? Olha, o que impede uma agilidade maior, foi colocado pelo doutor Wendel, é a questão estrutural, né? Que sofre todo o Poder Judiciário e área alguma está imune a isso, lamentavelmente, né? Agora, a Câmara especializada, ela vai atrair com mais rapidez essa demanda, o direcionamento dessas decisões ligadas à área empresarial, ela é definida, né? E você não conta com muita surpresa na interpretação, porque com a diversidade, o caso específico de Minas Gerais, que nós temos aí 130 desembargadores, né? Quase 100 decidem pela área civil, e todos com competência, né, para demandas empresariais. Isso leva realmente a entendimentos os mais diversos e acaba
porque muitas das questões, também como colocado pelo Dr. Wendel, são de uma complexidade muito grande e às vezes o juiz de segunda instância, o magistrado de segunda instância, ele não está tão afeito a essa matéria, ele vai ter uma dificuldade muito maior para decidir, ao passo que... Certamente aumentando o tempo da decisão, né? Exatamente, sem dúvida alguma. Eu só queria, se você me permitisse, pontuar também que nós estamos aí hoje com a nova legislação da lei de arbitragem, que é um instrumento fantástico. A nova legislação, ela melhorou muito a que existia antes. A anterior, ela não atendia e por isso não era utilizada. E a lei de arbitragem, ela está aí, eu diria, a arbitragem, melhor dizendo, ela está no seu, até no nascedouro mesmo, né? Com essa nova legislação, passa a cada dia mais sendo utilizada e é um instrumento importantíssimo para o direito empresarial, embora ela possa atingir outras áreas, mas o foco maior do legislador foi visar o setor, né, de empresas, enfim, a atividade econômica mesmo, e ela é um bom instrumento que reduz o tempo das decisões, né, quer dizer, da solução do conflito, e mesmo os incidentes que surgem na lei de arbitragem, e só gostaria também de pontuar aqui no caso das varas especializadas em varas empresariais, no caso de BH, Montes Claros e Uberaba, os conflitos que surgem dessa lei, que são judicializados, são poucos, são encaminhados para as varas empresariais. E surgindo recurso desses conflitos, desses incidentes, iriam também para essa turma especializada, né? Essa Câmara especializada. Então, é um instrumento que deve ser cada dia mais utilizado pelo setor empresarial, que é a lei de arbitragem. Sim, doutor Wendel, quais são as principais demandas empresariais hoje na Justiça? Carlos, as empresariais são, com o aumento da crise, que envolvem recuperação judicial, falência, franquias, tem muito também. Exato. A questão de franquias, arbitragem, como o doutor Dilon falou, contratos bancários. A princípio são esses, sociedades empresariais, são as demandas que mais comuns no âmbito do direito empresarial. Mas elas cresceram muito com a crise econômica? Cresceram. Alguns tipos dela, como as recuperações judiciais, falências, franquias, rescisão de contrato de franquias, cresceram muito. Só para você ter uma ideia, Carlos, eu vi uma pesquisa que foi feita que no primeiro trimestre desse ano houve um aumento de pedido de falência de 31% comparado com o trimestre do ano anterior. E de recuperações judiciais, houve 167% a mais de pedidos de recuperações judiciais. 167? 167% a mais do que do mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, a demanda explodiu, né? Explodiu. E isso é demorado, né? O julgamento, por exemplo, de uma recuperação não é algo tranquilo, não, né, doutor? Não, porque tem toda a complexidade da vida orgânica de uma empresa. E especialmente as grandes empresas demandam aí um trabalho muito grande, especialistas, né, para atuar nisso aí. O administrador tem que ser uma pessoa realmente altamente preparada e diversos profissionais envolvidos. E é um processo longo, apuração de crédito, de haveres, contestação desses créditos, realmente é uma situação complexa. E essa explosão dessa demanda, ela vai fazer com que atrase ainda mais essa prestação judicial tão importante que a gente busca com tanta vontade, né? Quer dizer que enquanto durar a crise econômica, o quadro é esse de previsão, não é isso, doutor? Sim, culturalmente nosso país já tem o hábito de eleger o judiciário como forma tradicional de resolução dos conflitos, né? O Brasil é um país demandista, e diferentemente de alguns outros países, e principalmente em momentos de crise, onde se acirram os ânimos e onde se tem mais conflito e, consequentemente, mais ações, a tendência é de haver um aumento de número de demandas e principalmente dessas do direito empresarial relacionado à crise. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Via Justiça de hoje, o direito empresarial e a crise econômica no Brasil. Participam do programa o juiz Adilon Claver de Rezende, da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, e o advogado especialista em direito empresarial, Wendel de Brito. Doutor Adilon, de uma forma geral, como analisar a legislação empresarial no país? Olha, é uma legislação que avançou muito nos últimos anos. Ela, com o advento do Código Civil de 2002, mas em vigor a partir de 2003, trouxe para o bojo do Código Civil quase toda a legislação empresarial, naturalmente que ainda remanescem outras legislações, e existe também a legislação afim, né? Então, é uma legislação hoje mais sistematizada, mais organizada, com mais proteção da própria atividade econômica. Eu reputo que hoje é uma legislação boa. A lei da SA, que foi renovada também, foi atualizada, como eu disse há pouco, a questão da legislação da arbitragem, que tem uma presença, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, que de uma forma ou de outra, ele tem um interesse, de uma forma não, ele tem um interesse direto do setor empresarial, e várias outras situações. E também, com a previsibilidade do Código Civil, dos contratos atípicos, muitas modalidades vêm sendo introduzidas no Brasil, situações que existiam em outros países, mas não existiam no Brasil. Com o advento das startups, né, são essas empresas formadas nas incubadoras das universidades, com esse apoio, elas estão introduzindo, como memorando de entendimento, contrato de vesting, são situações novas, mas de um interesse empresarial muito forte e vem sendo aceito, tanto pela jurisprudência e há essa previsão, e lentamente a legislação empresarial ela vai acompanhando e absorvendo todas essas demandas novas, todas essas possibilidades novas, e vem melhorando ao longo do tempo. Mas precisa muito ainda crescer, precisa muito melhorar ainda. Doutor Wendel, o senhor como advogado, o senhor está satisfeito com a legislação? É fácil trabalhar com ela como advogado? Carlos, eu concordo em gênero, número e grau que o doutor Adilon falou. Eu acho que a legislação empresarial no Brasil é uma boa legislação. Isso não quer dizer que nós não precisemos aperfeiçoá-la em vários pontos, porque é normal, é uma área do direito onde que as questões práticas, a área empresarial é extremamente dinâmica. Então, sempre a legislação nunca vai alcançar o mesmo ponto da realidade empresarial, mas sempre tem que procurar ter a menor distância possível. E no geral, acredito que a nossa legislação empresarial é uma legislação boa, né? E que precisa, com o passar dos tempos, fazendo essas ondas renovatórias de atualização das mesmas. A lei que regula a recuperação de empresas é de 2005. Doutora Adilon, em que ela inovou? Olha, ela inovou bastante, né? Ela deu uma relevância muito grande ao credor, que não existia com o formato atual, né? Ela privilegia a boa-fé ao se requerer uma falência, por exemplo, que antes qualquer dívida vencida era motivo. Na verdade, a lei de falência anterior ela era utilizada como instrumento de coerção ao empresário para pagar uma dívida, ou seja, era uma execução às avessas. Ela acaba com isso, né? Ela trouxe essa inovação. E ela, como eu disse, ela trouxe o credor para o centro das decisões. Hoje o papel do judiciário é mais de conduzir, vamos dizer assim, não vou dizer externamente, mas assim, sem a participação direta como era antes, né? Isso é importante, por quê? Porque você não asfixia a atividade da empresa. Porque até mesmo a empresa falida, ela pode continuar as suas atividades, né? Até para tentar realizar seu ativo e saldar suas dívidas, e a recuperação judicial com muito mais razão, né? a existência dela. Tudo isso foi favorecido por essa legislação. Outra inovação, não sei a opinião do doutor Wendel, mas que eu achei fantástica, é a questão, no caso da falência, da classificação de créditos. Antes, o crédito com privilégio geral, com privilégio específico, com garantia real, era um crédito que entrava lá no terceiro, quarto
colocação. Hoje é o segundo. É o segundo, ele está logo depois do crédito trabalhista. Até o crédito fiscal perdeu essa primazia que tinha antes. Isso por quê? Porque quem faz um aporte de recursos para uma empresa de uma forma ou de outra e tem uma garantia real, ele está com a melhor das intenções. Então, essa pessoa que concorreu para a saúde financeira da empresa, ela tem que ter esse privilégio. No caso, no momento de buscar esse ativo e tentar saldar suas dívidas, né? Esse é um deles, e como vários outros, outros avanços. Doutor Wendel, o senhor acha que os objetivos da lei de recuperação de empresas têm sido alcançados ou essa recuperação está se transformando muito em falência? Em parte tem sido alcançado. Como o doutor Dillon falou, a nova lei de falência, que é de 2005, em substituição à anterior, que é de 1945, ela melhorou muito a questão. Uma normalidade, diz que em média aproximadamente, diz que aproximadamente 10% das empresas apenas que não são convertidas, das recuperações judiciais, que não são convertidas em falência. Eu já vi a pesquisa falando até em 1%. Mas essa questão do 1% é discutido porque a metodologia utilizada para ela. Mas, no geral, ainda que seja 10% de empresas que consigam sair, é um índice razoável, porque cada empresa que consegue se manter é preservação de impostos, de empregos, tem uma função social muito grande. Na questão da função da RJ, eu acredito que, em parte, ela tem sim, né? Logicamente, podemos fazer alguns aperfeiçoamentos, por exemplo, tem alguns pontos que estrangulam mais. O custo da própria recuperação judicial, por exemplo. Esse custo pro devedor, que já está numa crise econômico-financeira, ele é um custo significativo para esse tipo de demanda. Eu acho que seria interessante a criação de mecanismos na legislação que pudesse onerar menos a empresa que estiver em recuperação. E assim, e outras situações mais. O que o senhor acha disso, doutora Dillon? Pois é, eu gostaria de destacar que as estatísticas, elas focam muito as grandes empresas. Talvez por isso essa disparidade às vezes, de número, 1%, 10%, que não se convola das recuperações judiciais, que não se convola em falência, né? Mas, na verdade, a pequena empresa, a média empresa, todas elas entram e não chama tanta atenção da própria mídia. E só para concluir, para pontuar e concluir, a lei atual, ela tem um privilégio muito grande da função social da empresa, que é também uma vertente do Código Civil atual. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça, o direito empresarial e a crise econômica. Participando do programa, o juiz Adilon Claver de Rezende, da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, e o advogado especialista em direito empresarial, Wendel de Brito. Doutor Adilon, o senhor falava aí da empresa de pequeno porte, das microempresas. Como que se dá a recuperação judicial delas? Olha, as microempresas de pequeno porte, elas têm um tratamento diferenciado, até de cunho constitucional, e toda a legislação que trata dessa matéria. No caso específico da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o microempresário e o pequeno empresário, ele pode optar pela situação, no caso da recuperação judicial, pela situação ordinária, quer dizer, o mesmo tratamento das demais empresas. Mas há um capítulo específico que permite um rito especializado e numa situação de muito mais privilégio. Por exemplo, os créditos, ele tem um prazo muito maior, a própria remuneração do administrador, ela é menor, as despesas que ele todo o procedimento são menores, então ele pode fazer essa opção. Isso está bem esclarecido na legislação, mas isso não obsta também que ele faça a opção pelo sistema ordinário, até porque existem algumas situações também de obrigação um pouco maior do que
no caso das empresas, das grandes empresas. Doutor Wendel, quais são os principais problemas com títulos de crédito hoje na Justiça? As questões que envolvem títulos de crédito, hoje a grande parte dessa envolvem títulos de crédito bancários, né? A cédula de crédito bancário, principalmente, que talvez seja o título de crédito mais recente que tem. E as questões, parte envolvem questão de juros, a constitucionalidade ou não de alguns títulos de créditos, a existência sobre a cobrança de juros e aí sucessivamente. E vou mostrar para você, telespectador, um livro recente do Dr. Wendel de Brito, chama-se, o nome completo dele é Wendel de Brito Lemos Teixeira, que é o Manual das Associações Civis, já está em 2ª edição. Fala sobre ONGs, asilos, orfanatos, Santa Casas, torcidas organizadas, OCIPs e por aí vai. São várias situações aqui. Rapidamente sobre o seu livro, Dr. Wendel. Carlos, esse é um tema extremamente comum e pouco escrito. Envolve essa quantidade muito grande de pessoas jurídicas sem fins lucrativos na forma de associação civil. Esse livro foi redigido de uma forma técnica para profissionais do direito e também para alcançar dirigentes de associações, pela dificuldade, pela carência que tem sobre o tema. Já é uma obra consagrada, já está na 2ª edição, com prefácio do ministro Fachin, e eu procuro abordar com grande profundidade teórica e com conteúdo prático. O senhor me falou que demorou 1 ano e meio, né, para essa das minhas obras foi a mais demorada, porque como tem pouca coisa escrita no Brasil, eu tive que buscar muita coisa no direito comparado, francês, alemão, italiano. Doutor Adilon, cresceram a inadimplência e o cheque sem fundo com a crise econômica? E muito, e muito. A inadimplência em todas as suas vertentes cresceu, explodiu, eu diria isso, né? Isso acaba batendo as portas do judiciário com questões aí judicializadas, enfim, demandas que faz aumentar e lamentavelmente, cada vez mais a justiça vai se tornando lenta, né? Infelizmente. E aí, nessa sequência, pergunto ao senhor, doutor Wendel, como está acontecendo esse enfrentamento entre o direito empresarial e o direito bancário? Na maioria dos casos, há um conflito, há uma tensão entre o direito empresarial e o direito bancário nas demandas que envolvem ambos esses ramos do direito. E o segredo é sempre o equilíbrio, Carlos, de preservar a relação, dando o direito para quem tem o direito. Então, não seria somente o bancário ou somente o empresarial. O equilíbrio é importante nessa pacificação social. Mas como situar a questão dos juros nesse enfrentamento? Os juros, o empresário sempre tende a estar discutindo isso para pagar o mínimo possível ou dentro da razoabilidade, e as instituições financeiras, né, sempre defendem a liberdade de cobrança, a inexistência de limitação dos juros, né? E aí tem, essa matéria já foi até no STF, já julgou a permissibilidade da cobrança dos juros, mas sempre ainda vai surgindo novas discussões a respeito disso. E o que dizer, doutor Adilon, sobre o enfrentamento entre o direito empresarial e o direito do consumidor? Pois há um limbo aí, né? Uma fronteira muito próxima um do outro, e muitas das vezes o direito empresarial querendo prevalecer sobre o direito consumerista, e é uma resistência muito grande no sentido contrário, e realmente não pode ter, e querendo às vezes até estabelecer jurisprudência, normas, linhas de decisões, e acaba ferindo direitos do consumidor. E é importante a gente destacar que foi um dos maiores avanços da legislação brasileira em todos os tempos foi o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele não pode ser realmente atropelado e tem que conviver. Essas diferenças têm que existir. É importante a gente destacar que o sistema financeiro ele tem uma legislação toda própria, né? E aí uma coisa não se aplica à outra. E às vezes tem que haver uma convergência ali entre uma demanda de um consumidor e com o direito que o empresário imagina ter. E aí cabe ao judiciário dirimir essa controvérsia, né? Mas tem feito isso razoavelmente bem.
Chegamos ao final do programa. Gostaria de agradecer as presenças do senhor doutor Wendel e do senhor doutor Adilon. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.